se formar dentro das fazendas. Fizeram com que as línguas faladas pelos escravos se perdessem no tempo e não se tornassem a interface de contato. Some-se a isso o fato de os possíveis pidgins e o crioulo brasileiros nunca haverem sido a língua de prestígio, o que fazia com que os ricos enviassem seus filhos para a Europa para que estudassem o português europeu. Além disso, a variante europeia era adotada oficialmente pelos órgãos de governo e por seus representantes normalmente nascidos em território português. A minha terra natal, Ouro Preto, em Minas Gerais, sempre fez isso, desde os Árcades. Para a Europa, mandou os nativos mineiros da cidade Monumento Mundial, que é Ouro Preto, estudar na Europa, na Universidade de Lisboa, na Universidade de Coimbra, etc., etc. É importante observar que houve e que ainda há comunidades isoladas falantes de dialetos variados de origem africana e nativa brasileira, como as comunidades quilombolas, de então e aquelas que ainda existem no interior brasileiro, bem como as comunidades indígenas isoladas em variadas regiões brasileiras, mas, sobretudo, no norte amazônico do país. Esse é o nosso Brasil plural, ou, se preferirem, multicultural. Concluindo, o português falado no Brasil é uma língua não nativa, transplantada da mesma forma que outras variedades do português falado em África, tanto na área dos crioulos, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, quanto na região onde não se desenvolveu uma forma criolizada, em Angola e Moçambique, e na Ásia, precisamente Timor-Leste. O reconhecimento desse fato leva-nos a situar o português brasileiro, PB, num contexto mais amplo do que aquele que normalmente ele é analisado pelos filólogos e linguistas, contrastando o português brasileiro com o português europeu exclusivamente. É fato que as diferenças entre o português brasileiro e o português europeu não se reduzem à fonética e ao léxico, mas se apresentam nos níveis mais profundos morfossintáticos do sistema da língua, a ponto de ser possível considerar que se trata de duas línguas diferentes. A causa principal dessas diferenças, como já defendem diversos estudiosos, foi o intenso contato do português brasileiro com as línguas africanas trazidas pelos escravos, e quais sempre formaram a maioria da população até o início do século XX. Muito obrigado a todas e todos pela atenção. Incomo, Canimbambo, Kunigsiva. Agradeço, então, ao professor Clésio Roberto pela sua explanação aí, pensando as questões os contatos, né, entre as línguas africanas e a formação do português brasileiro, e que aí me dá uma ponte, então, para pensar aí esse fechamento da mesa, né? Eu dou aula de linguística lá na UFOP, né? Dou aula de Linguística 1, Linguística 2, ou seja, são as disciplinas que a gente apresenta aí, as áreas, né, da linguística, assim como também a sua formação e, quando é possível, né, fazendo essa relação aqui com o Brasil. É sempre muito interessante perceber como os estudantes, eles, e infelizmente também, obviamente, a área de linguística de forma geral, inclusive os colegas, desconhecem a presença indígena e africana na formação da língua portuguesa, né? Então, quando a gente pensa o porquê dessas ausências, né, e o porquê dessa invisibilidade, isso tem a ver com a perspectiva que está para além do campo da linguística, né? Mas quando a gente vai pensar na própria conformação mesmo de como o campo do conhecimento, de como o conhecimento ele é produzido, né? Aqui nessa mesa, a ideia principal que está na base, né, da mesa é começar sistematicamente, né, sempre que for possível, a trazer uma perspectiva de ciência, como diz o Rajagopala, de ciência que não se desconecta da política. Não tem nada a ver
com essa política aí que nós estamos vivendo, mas na perspectiva de que a gente não produz conhecimento de forma desinteressada. A gente não produz conhecimento no vácuo, a gente não produz conhecimento sem pensar as subjetividades e as questões que passam pelaquela produção de conhecimento, né? Nesse sentido, é muito interessante, né, perceber e se questionar, mais do que dar respostas, né, a intenção não é essa, do porquê desse filão específico do conhecimento, por exemplo, ele não está tão presente nos nossos cursos de letras, nas aulas de linguística que nós todos tivemos aqui e que ainda continuamos a ter nos cursos que nós fazemos, mesmo ainda em pleno 2017, com tantas pesquisas já formalizadas e estabelecidas, que trazem a perspectiva não só africana, mas dessa diáspora para pensar as questões de língua, cultura e identidade no Brasil. Quando a gente pensa a noção de língua, né, e numa perspectiva aí bem pensada, e colocada na sociolinguística, na pragmática, né? Pensar língua e, obviamente, né, tudo que dela se deriva como a literatura, sem trazer identidade e cultura, é pensar a língua sem o povo. Né? É pensar a língua sem os sujeitos que são efetivamente os falantes e propulsores dessa língua, né? A ideia, não só da mesa, mas do que a gente vem tentando fazer, inclusive nas nossas áreas, nos nossos cursos, somos de diferentes áreas aqui nessa mesa, é pensar o porquê desse tipo de conhecimento ele não está presente nem na época quando eu fiz a graduação e ainda hoje em dia é muito difícil de você ver nos currículos dos nossos cursos de licenciatura, né? Então, fundamentalmente, é uma interrogação que a gente faz para o próprio campo de que nós somos oriundos e pensando aí, na verdade, a forma como essa produção de conhecimento científico ele é disseminado entre nós, né? O Boaventura de Souza Santos, que é um escritor português, ele diz que estamos vivendo um momento, né, e ele já disse isso há um certo tempo, que é necessário dispensar para poder pensar, ou seja, que é necessário a gente começar a se interrogar um pouco mais sobre os conhecimentos que são nos dados como sendo naturais, como se não fossem frutos de construções sociais e culturais, como qualquer tipo de coisa que nós estejamos afeitos, né? Quando você pensa em língua e literatura, ela também não está dissociada desse mundo que é construído socioculturalmente, né? E nos interessa fundamentalmente pensar esse filão estabelecido aí quando a gente pensa a relação entre a África e as suas diásporas na América, pensando especificamente aqui o Brasil. Então, sim, nessa mesa está se discutindo ciência e política, nessa mesa está se discutindo o conhecimento produzido no campo da linguística, né, e as suas relações, por exemplo, com o que a Joana Palazzo Pinto chama de uma ciência moderna, né? E por ciência moderna, entenda muitas vezes colonialista, né? Pensando que, embora obviamente não estejamos mais na época da colonização, as relações de colonialidade elas persistem quando a gente pensa as nossas produções acadêmicas, né? Tem um exercício que eu brinco sempre, que é um exercício masoquista, né, mas que eu pergunto aos meus estudantes, ou em alguns lugares, quando sou chamada para dar palestras, pergunto quantos autores indígenas vocês conhecem ou estão presentes nas suas pesquisas? Quantos autores e autoras negras vocês conhecem e estão presentes na bibliografia dos trabalhos, né? Como disse a professora Marcela, será que não tem produção desses sujeitos, né? A gente tem muitos linguistas, né? Linguistas literários do campo das nossas, em diferentes áreas da área dos estudos da linguagem, que são indígenas, que são negros, que são negras, que são mulheres, mas não só mulheres, são feministas. E quantas delas fazem parte das nossas produções acadêmicas, né? Mesmo se a gente for pensar nas mulheres que nós citamos nos nossos trabalhos, se vocês verem lá, né? Começa a fazer esse exercício. As 2 páginas finais de todos os nossos trabalhos, dos artigos, 80% da nossa bibliografia ela é sempre masculina. Então, a ideia é começar a se interrogar do porquê isso é visto de forma natural, como se sempre foi assim, é assim, não tem nada a fazer em relação a isso, ou, na verdade, começar
começar uma prática de pensar que a produção do nosso conhecimento, ela também necessita de inflexão, de reflexão e de questionamentos desse estado de coisas que faz com que essas produções elas fiquem visíveis nas nossas pesquisas, né? Mas isso é exercício, não é? Isso é exercício de processo contínuo, porque ainda é bem difícil a gente, por exemplo, construir bibliografias e contextos nos quais esses sujeitos estejam presentes de forma mais efetiva, né? Quando a gente pensa as questões de língua e literatura, e você vê, por exemplo, uma autora como a Carolina Maria de Jesus, que foi traduzida em mais de 60 línguas, e aqui no Brasil ainda é extremamente desconhecida, né? Uma autora brasileira, é de se espantar como essa produção extremamente rica não está como leitura obrigatória de qualquer curso da licenciatura de letras, né? A mesma coisa quando a gente vê trabalhos que já se tornaram clássicos dentro da área, né? Como a Ieda Pessoa de Castro, a Rosa Virgínia Matos e Silva, o próprio esqueci agora o sobrenome dele, o Lucchesi, a Margarida Peter, que vem trabalhando sobre a presença africana na língua portuguesa, com grupo de pesquisa, com teses, com doutorados, né, pós-doutorados, e mesmo assim, todo semestre novo, quando eu pergunto se conhece alguém, seja para alunos que estão entrando no curso de letras, seja para alunos que estão saindo, essas pesquisas permanecem invisíveis. E esses pesquisadores, às vezes as pessoas acham que só se fala disso porque somos negros. Não, todos esses pesquisadores que eu citei, inclusive, são brancos, né? Então, é só para a gente pensar que são temas que são urgentes dentro do campo dos estudos da linguagem, né? E por que eles não se fazem presentes? E aí, talvez a noção de colonialidade, ela seja interessante para a gente pensar o porquê ainda nos mantermos extremamente modernos quando a gente pensa as noções de língua e quando a gente pensa a noção de cânone literário também, né? De quem é que está nesse cânone, né? Quem são os autores que estão presentes no que a gente chama de cânone da literatura brasileira? Por que toda vez quando a gente vai perguntar a alguém o que é língua, não é? Embora a gente tenha áreas como a linguística textual, análise do discurso, sociolinguística, que falam, né, dessa necessidade de se pensar a língua com subjetividade, com identidade, com cultura, ainda é muito, extremamente presente a visão de língua que a gente tem de herança mais estruturalista, né? E pensando que nenhuma dessas áreas elas querem abolir ou deixar de lado as contribuições que o estruturalismo linguístico nos deu, mas elas se interrogam do porquê das outras possibilidades de se pensar a língua também não estarem presentes nas nossas pesquisas, né? Pelo menos de forma um pouco mais efetiva, né? Nesse sentido, pensando as questões aí negro-brasileiras, assim, dessa diáspora, né? Quando a gente pensa o conceito de diáspora que está presente no título dessa mesa, né? A diáspora africana, segundo alguns autores, como o Silveira, ele vai dizer, por exemplo, que essa diáspora ela não começa apenas necessariamente com o processo de escravização, né? Há alguns autores que defendem a presença, por exemplo, africana e de outros povos, como indonésios, eu digo continente brasileiro, porque o Brasil é uma coisa absurda de grande, né? Mas no continente brasileiro, desde antes, inclusive, do processo de colonização. São pesquisas que são iniciais, mas é que elas vão nos mostrando que a gente não pode pensar a contribuição dessa população do ponto de vista, tendo como apenas ponto de vista a sua identidade, que as pessoas chamam de escravas. São sujeitos que vieram aqui com suas línguas, com suas culturas, e que produziram, junto com os outros povos, o conhecimento de que nós herdamos, né? O professor Clésio, ele citou aí palavras, né, léxicos que ainda fazem parte do nosso português brasileiro, mas além dos terreiros de candomblé e dos terreiros de umbanda, você também tem a presença, essa reminiscência, vamos dizer assim, dessas línguas africanas também, nos diversos quilombos que tem aqui também no Brasil, né? E no nosso cotidiano, né? A maioria das pessoas, por exemplo, quando a gente apresenta esse léxico, elas nem sabem que são palavras que são de cunho afro-brasileiro, né? Nesse sentido, o Dante Lucchesi, ele vem trabalhando, Dante Lucchesi, o Juanito Avelar,
eles vêm trabalhando com uma interrogação, né? O Labov, nos anos 70, nos Estados Unidos, ele tem aquela tese, né, que já clássica dele, né, sobre a possibilidade de se pensar num Black English, né? O Dante Lucchesi, principalmente, vem tomando a frente de se pensar o que acontece aqui no Brasil que a gente não pode pensar numa língua que a gente poderia chamar de afro-brasileira, né? E se fosse possível pensar nisso, que língua seria essa, né? E aí ele tem um livro, para quem não conhece, né, que é a intenção da mesa também, é tornar essas pesquisas visíveis. Ele tem um livro chamado, acho que é Linguística Afro-Brasileira, Clésia, do Dante Lucchesi, mas depois podemos dar referências que... Isso, exatamente. E aí ele, no campo da sintaxe, na fonologia, na morfologia, ele teve a preocupação de chamar pesquisadores para pensar como a gente poderia pensar as influências dessa língua, dessa presença africana na língua portuguesa, nos diferentes níveis de análise linguística. Isso é muito interessante, porque quando a gente faz a discussão sobre língua, identidade e cultura, né, pensando nas questões negro-brasileiras, geralmente, que é o meu caso, eu sou da área do discurso, a gente vai pensar isso no campo discursivo, né? Então, quando a gente tem pesquisas que interessam a áreas que a gente chama, que estão lá ali dentro do sistema linguístico sul-siriano e que vão pensar essa presença africana dentro dessa configuração da sintaxe, da morfologia, da fonologia nossa, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da língua que efetivamente nós utilizamos aqui no Brasil, é muito interessante porque você alarga aí a possibilidade desse campo de pesquisas, desse campo teórico, de interesse para que pessoas, que estudantes possam querer pensar aí suas produções, seu TCC, seus mestrados, seus doutorados, nesse campo que só cresce aqui dentro do Brasil. Tá? Por identidade, né, quando a gente mobiliza língua, cultura e identidade, né, é sempre muito importante não pensar esses conceitos como conceitos dados também. Né? Identidade aqui no sentido que o Rajagopala fala, ou o próprio Moita Lopes, pensando em identidade como identidades que estão sempre em constante processo, né? Não identidade como algo que já está dado, mas como algo que está em processo, algo que está no trânsito. Quando a gente pensa a presença negra brasileira dentro da língua nossa, né, da nossa língua portuguesa, é muito importante uma noção de identidade que não seja fixa, porque nos dá a possibilidade de pensar não só essa presença africana, né, na nossa língua, do ponto de vista, digamos assim, da linguística histórica, mas pensar o quanto que as mudanças que qualquer língua que é viva tem são presentes ainda hoje no nosso vocabulário, no nosso cotidiano, nas nossas práticas culturais, nas quais a língua ela é fundamental para que essas práticas sociais e culturais possam, de fato, ser performativizadas. Né? Então, a importância de se pensar no conceito de identidade que não é fixo, ela é extremamente relevante. Se a gente vai pensando aqui a palestra da professora Marcela, uma identidade que fosse fixa, a gente não poderia hoje fazer pesquisas sobre a contribuição dessa escrita negra feminina que a gente tem aqui no nosso país, no caso da Marcela, com suas pesquisas, também no contexto norte-americano. Né? Nesse sentido, também vai a ideia de cultura que é defendida aqui nessa mesa. Né? Cultura não como algo que a gente circunscreve necessariamente a grupos que estão no que a Rosa Virginia Matos Silva chamava, né? Pensando nas questões de língua, de um multilinguismo localizado, mas pensando aí cultura no sentido de que formação da nação brasileira. Né? Nesse sentido, quando pensamos as questões negro-brasileiras, a temática ou o conceito de democracia racial ou de miscigenação, ele se torna fundamental, né? Para pensar que língua é essa que, como Moita Lopes chama de língua mestiça brasileira. O que seria essa língua mestiça brasileira? É uma língua, por exemplo, que ainda a gente não vê presente nos nossos, já que a nossa mesa era para discutir também as questões ligadas ao campo da educação, é uma língua mestiça que a gente não vê ainda representada nos nossos cursos de letras, nas graduações que nós temos. Né? Que é uma língua que vai pensar a origem da língua portuguesa não só no que ela tem de galego ou de latim,
mas também no que ela tem da presença desses africanos e desses indígenas na formação dessa língua que a gente chama, se a gente quiser usar a expressão do Marcos Bagno, de língua brasileira. Então, a ideia, né, de fundo principal aqui era despertar, porque nos eventos que a gente vai, que eu particularmente vou, né, meu mestrado e doutorado foi na Unicamp, na área de pragmática, e é sempre muito comum quando eu vou a congressos e tudo mais da área de linguística, né, a gente sempre tem a pergunta, né, mas e esse tema é um tema da linguagem ou um tema de sociedade, sociologia, antropologia, né? E aí, quando eu vou nos eventos que são da área de antropologia, eles ficam extremamente